ser inteligente. Ah, fulano tem o dom de ser inteligente. Já, às vezes eu escuto alguns familiares falando assim, o inteligente da família é o fulano de tal. E assim, antigamente se baseava essa questão da inteligência de uma pessoa através do tamanho do crânio. Aconteceu isso uma época, né, logo no início. As pessoas achavam que o tamanho do crânio influenciava e deixava as pessoas mais ou menos inteligentes. E depois também, geneticamente, a pessoa já vinha e isso estava certo, né? Ele herdou geneticamente essa inteligência de algum familiar. Mas hoje se vê de uma forma diferente. Por mais que a pessoa tenha uma inteligência, ela precisa fazer uma interação com o meio para que essa inteligência possa ser desenvolvida, tá? Isso é importante, eu estou fazendo esse pano de fundo para vocês em relação à mente pedra e à mente modelável, para que vocês comecem a se conhecerem. Nós não temos um tipo só de inteligência, tá? Então, quando alguém olhar para você e falar assim, fulano é inteligente, ele é inteligente em alguma área, mas será que ele domina todos os tipos de inteligência que existem? Porque existem inúmeros tipos de inteligência. Um estudo feito por Howard Gardner, que é um cientista americano, ele descobriu que o ser humano ele apresenta vários tipos de inteligência, mas ele acabou pegando as 8 mais comuns entre o povo para poder explicar uma teoria que quando descobri isso, eu achei fantástica, que é a teoria das inteligências múltiplas. O que ele fala nessa teoria dele? As pessoas podem ser extremamente inteligentes em uma área da sua vida e, de repente, pode ser inteligente em 2, 3, 4, 5 mais áreas da vida, tá? Então, em primeiro lugar, nós temos a inteligência linguística, tá? A inteligência linguística é aquela pessoa que tem uma facilidade para falar, ela tem uma facilidade para compreender textos, ela tem facilidade para escrever textos. Então, ela envolve toda essa área da linguística. Ela se expressa, ela fala, né? Enfim, envolve toda a comunicação. Essa pessoa tem uma inteligência linguística. Está mais presente na escola, nas matérias aí de português, história, geografia, eu acabei envolvendo isso, porque envolve interpretação de texto também de alguma forma, né? E as demais que se utilizam também dessa área linguística, na compreensão. E depois tem a inteligência lógico-matemática. O que é inteligência lógico-matemática? Aqui envolve, o próprio nome já diz, envolve a lógica matemática, tá? Questão de cálculos, os engenheiros usam muito isso, acabam usando esse cálculo na própria questão de um espaço. Então, tem as pessoas que têm uma facilidade a mais nesse tipo de inteligência, tá? Depois nós temos a inteligência musical, que é a pessoa que toca instrumento musical, é a pessoa que consegue ter uma afinação musical, né? A pessoa escuta uma nota lá, ela canta naquela nota. Então, a pessoa que tem essa percepção musical também é um tipo de inteligência. Nós temos a inteligência espacial, na questão do espaço, por isso que eu falei que os engenheiros, eles usam tanto a lógica matemática quanto também a espacial, porque os arquitetos, né, os designers, então o pessoal aí da área de exatas acaba usando também esse tipo de inteligência. As decoradoras, né? Eu acho fantástico o trabalho das decoradoras. Temos aí Natália Eger, que eu sou fãzérrima, que faz esse trabalho de decoração, sabe bem distribuir dentro de um espaço as coisas, tá? Aí nós temos a inteligência intrapessoal. O que é inteligência intrapessoal? Quando a pessoa consegue se conhecer, tá? Ela conhece a si mesma, ela sabe das suas limitações, ela sabe dos seus defeitos, ela tem conhecimento das suas qualidades
E também a interpessoal, que é quando essa pessoa ou outra pessoa consegue lidar com o outro, com as dificuldades do outro, consegue estabelecer empatia, que é o colocar-se no lugar do outro. Então essas inteligências, elas estão totalmente interligadas, tá? Dentro da inteligência interpessoal e intrapessoal, essas duas que estão bem interligadas de certa forma, porque pelo que eu tenho observado na psicologia clínica, quando uma pessoa conhece a si mesma, ela tem uma facilidade maior em lidar com o outro, tá? Então ela sabe, pô, hoje eu não tô legal, né? Hoje eu não quero conversar com ninguém, nossa, me desculpe, eu tô mal-humorada. Ela se conhece, ela sabe que ela não tá legal, então ela vai saber lidar com o outro, tá bom, pessoal? E daí nós temos, dentro dessa inteligência interpessoal e intrapessoal, as duas vão estar conectadas com a inteligência emocional, tá? Vou ler a definição de inteligência emocional. É a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Vocês viram como está totalmente ligada com a inteligência intrapessoal, que é eu me conhecer, e com a inteligência interpessoal, que é conhecer o outro. Vocês percebem isso? Aí nós temos a espiritual, que ainda é objeto de estudo da ciência, mas algumas pessoas têm uma facilidade maior em ter uma sensibilidade espiritual, e a gente sabe disso, né? Que algumas pessoas têm mesmo, principalmente dentro das religiões. E quem é evangélico vai usar muito isso, né? A percepção, alguma coisa me disse, eu tive uma revelação. E isso é bacana porque depois a pessoa percebe que realmente ela foi avisada de alguma forma, né? Então isso é muito bacana, embora outras religiões também se utilizem disso, tendo percepções de algo que está em volta acontecendo, tá? Não quero entrar fundo nesse assunto, porque não é o objeto hoje de estudo nosso, tá bom? Aí nós temos, pessoal, a inteligência sinestésica. Sinestesia se refere a corpo, tá? E aqui eu queria deixar um recado para as mães, e é muito importante uma mãe ouvir isso hoje. Dentro dessa inteligência sinestésica, uma pessoa ela pode aprender de 3 formas os conteúdos que são passados para ela, tá? Ela pode aprender de forma visual, ela pode aprender de forma auditiva ou ela pode aprender fazendo, executando a ação. Então, a gente se depara com, principalmente eu vou usar o exemplo de estudantes aqui, a gente se depara com estudantes que o professor está falando lá na frente, ele não está olhando para o professor, mas a mente dele está registrando todo o conteúdo que está sendo passado. Ele tem uma percepção, ele vai adquirir esse conhecimento de forma auditiva, porque ele escuta e ele assimila, tá? Não há necessidade dele olhar para o professor. Alguns estudantes vão ter uma forma de aprendizagem visual. Não dá para ele só ouvir o professor. Se ele não olhar o professor, ele não vai conseguir fazer. Então ele consegue fazer olhando. Essa é a forma de aprendizagem visual. E daí nós temos a forma de aprendizagem sinestésica, que o aluno só aprende fazendo. Na época que eu dava aula, eu trabalhei com alunos de classe de aceleração de fluxo, onde o aluno já era multirrepetente, mas ele tinha a possibilidade de avançar à frente, geralmente 2 anos. E eu trabalhei com alunos assim, eu tinha em média na sala uns 35 alunos que não conseguiam aprender, nem de forma auditiva, nem de forma visual. Eles só aprendiam fazendo. Então nós fomos capacitados, alguns professores foram capacitados dentro da escola que eu dava aula para poder trabalhar com esses alunos a aprendizagem de forma prática. Então se eu queria trabalhar soma, divisão, eram alunos do ensino fundamental,
eu usava muitos elementos da natureza, eu usava pedras, eu usava folhas, nós montamos um mercadinho, eu pedi para eles levarem, né, coisas de casa, embalagens, para que a gente pudesse fazer um mercadinho para eles trabalharem em troco, para eles fazerem as contas matemáticas ali necessárias, tá? Usamos também porcentagem, para trabalhar porcentagem, a gente trabalhou dessa forma. Então, o que está acontecendo hoje? Muitos pais dizem assim, Lucileia, o médico disse que o meu filho precisa tomar remédio porque ele não aprende. E daí eu vou conversar com essa criança, embora eu não atenda criança muito pequena, eu atendo a partir de 11, 12 anos para cima, mas quando eu vou conversar com esse pré-adolescente que eu já atendo, embora eu já atendi criança também e tive essas experiências, quando a gente vai conversar, você percebe que a pessoa é extremamente inteligente em alguma área da sua vida, tá? Então, se uma criança consegue se destacar numa educação física, por exemplo, pelo amor de Deus, teu filho não é burro. Senão a gente teria que chamar todos os atletas por esse nome. Porque todos eles desempenham uma habilidade, uma inteligência sinestésica. E o que eles fazem com o corpo, eu não dou conta de fazer. O que eles fazem com a bola, por exemplo, um jogador de futebol, eu não dou conta de fazer. Tá? Então, comece a perceber se o teu filho não está precisando de um pouco mais de atenção da tua parte. Talvez seja isso que esteja faltando, tá? Eu achei importante passar para você perceber, Lucileia, como que eu faço para eu poder trabalhar com o meu filho e passar para ele uma informação, por exemplo, estou estudando sobre montanhas. Como que eu faço para ele gravar na memória? Bom, você pode usar papel crepom, fazer diferentes tipos de montanha para trabalhar relevo, você pode trabalhar assim também, mas o sinestésico, ele precisa usar o corpo, ele precisa. Existe uma forma de estudar com o sinestésico também, e os psicopedagogos sabem disso, que é você fazendo com que a criança memorize o conteúdo e você faz a pergunta e joga uma bola para ela. Ela responde e te devolve a bola. Aí você faz outra pergunta, isso vai registrando na mente da pessoa. Eu fiz um teste, uma vez eu fui dar uma palestra para os pais e eu chamei uma criança, eu acredito que ele tinha uns 7 anos de idade. E eu falei um determinado verso para ele. Eu falei o verso enquanto eu jogava a bola, fui jogando a bola e falando o verso. Eu jogava, ele me devolvia, eu fui falando trechos daquele verso. Aí tirei a bola, guardamos a bola e eu falei para ele assim, você poderia repetir o verso que eu te falei? Ele esqueceu, ficou ali. Lembrou o começo, quando chegou no meio, ele não lembrava do meio. Eu peguei a bola e joguei de novo para ele. Ele lembrou do meio e me falou o verso até o final. Então existem várias formas de você trabalhar. Eu quero ver se eu acabo fazendo um curso para mães, tá, gente? Só para ensinar as mães, as avós, as tias, as irmãs mais velhas, como trabalhar com uma criança que apresenta uma aprendizagem sinestésica. Você já percebeu que o teu filho, se ele tiver dificuldade para aprender o português, a matemática, algo que envolva lógica ou linguística, ele vai ter dificuldade, mas ele vai ser muito bom, muito hábil, muito ágil quando precisa usar o corpo? Fala aí para mim se você já teve essa experiência, tá? Então, gente, eu estou ensinando isso para vocês porque muitas crianças acabam sendo rotuladas e eu acho muito doloroso uma criança ser rotulada porque de repente ela não consegue ter uma média em alguma coisa, tá? Então é importante as mães se darem conta disso. Eu espero que isso tenha sido útil para você, tá bom?